Por que eu não consigo mais amar? Eu sou Yara Restini, uma mulher vivida que quer ajudar você a conquistar a felicidade plena. Nesse vídeo eu vou falar sobre um grande problema amoroso, que é a dificuldade de voltar a amar para algumas pessoas. O coração pode se fechar por vários motivos e quando isso acontece, você passa a não deixar que flua o que precisa fluir para que o amor aconteça. Sem a abertura para o amor, você não será capaz de perceber as oportunidades e mesmo que uma pessoa maravilhosa apareça na sua vida, você não consegue ver essa pessoa, nem valorizar esse presente da vida. E nem permitir que essa pessoa veja você de verdade e valorize você também. São tantos machucados doloridos nas pessoas que não querem mais amar, que se encolher no sofá com chá e Netflix torna-se uma armadura tranquila, né, e bem segura contra o amor. Se a pessoa está bem, sozinha, tudo certo. Mas se a pessoa está sentindo falta de amar e ser amada, de se relacionar, está com o coração fechado, se torna um problema que precisa ser trabalhado e resolvido. Quando a gente passa por uma experiência muito dolorosa em um relacionamento, a gente dá início a alguns processos dentro da gente que acabam impedindo, né, o estabelecimento de novas relações afetivas. É como se a gente se armasse para evitar dores parecidas, numa tentativa de autoproteção, além da necessária, como se a gente construísse um muro de gelo para evitar outras decepções, outras rejeições, outras traições. E esse mecanismo funciona baseado nas crenças limitantes que foram cultivadas por causa das experiências vividas. Crenças limitantes são crenças em falsas verdades que acabam limitando a sua vida em todos os sentidos, impedindo a sua felicidade, a sua prosperidade. Crenças limitantes no amor fazem com que a gente se impeça de amar, fazem com que a gente se sabote no amor, se impeça de ter clareza ao conhecer alguém e escolher aquela pessoa, se impeça de conduzir a relação de uma forma boa. Vamos falar de algumas causas prováveis desse impedimento aí. Primeira, medos. Nossos medos constituem um grande impedimento para voltar a amar. Um passado com uma grande decepção amorosa ou algumas decepções amorosas, ou com uma ou mais perdas por morte, deixam na gente o medo da dor. Se a pessoa se sentiu devastada quando a relação terminou e não conseguiu lidar bem com a sua recuperação, o medo da dor é ainda maior. Sabemos que, se nos apaixonamos, corremos o risco de sermos feridos. Sabemos que vamos deixar as nossas defesas desabarem para permitir que o outro, né, nos conheça, para permitir a entrada do outro na nossa vida, e aí sabemos que vamos ficar expostas ao sofrimento. Ainda por cima, o medo fica mais potente porque começam a emergir todos os julgamentos negativos, as crenças limitantes, né, tão negativas que temos sobre nós mesmas. Se quando crianças a gente não recebeu amor suficiente, ou a gente ouviu dos nossos pais frases do tipo: você sempre me decepciona, é por isso que você não merece as coisas que você quer. Ninguém vai gostar de você desse jeito. A gente vai agora integrar tudo isso aos motivos pelos quais a gente pode sair ferida da história. Outro medo que atrapalha é o medo de não corresponder. A gente ouve a vida inteira que a gente deve amar quem ama a gente.
Só que a nossa experiência ensina que o amor não funciona bem assim. Quando vem a oportunidade de começar um relacionamento com alguém, mesmo quando a gente vê que não está desejando a mesma intensidade que o outro está desejando a gente passa a considerar nos nossos pensamentos que nós temos o dever de corresponder a isso. Então, a gente começa a querer fugir dessa responsabilidade sobre a dor do outro e sai fora sem ter oportunidade nem se permitir, ver se vai se apaixonar ou não. Medo de repetir a perda por morte. Se houve uma perda por morte e a pessoa teve dificuldades de lidar com o luto, que o luto já é dolorido por si só, mesmo que seja a mais bem preparada das criaturas, a pessoa tem medo que toda a dor que ela sentiu com algo absolutamente fora de controle se repita. E se ela teve mais de uma perda amorosa por morte, o medo inclui também a fantasia de que quem se relacionar com ela vai morrer também. Essa fantasia pode produzir um sentimento de culpa muito difícil de lidar sozinha, porque a pessoa sente medo de que as pessoas podem acabar morrendo se relacionarem com ela. Então ela se impede de amar. Mesmo que esse raciocínio não seja claro e consciente, ele acontece e faz com que a pessoa não se permita mais amar. Enfim, os medos têm um efeito de limitar internamente a capacidade da pessoa de se entregar ao amor, totalmente, e aí ela se torna indisponível. Quando você sentir medo, entenda que você tem o poder pessoal de decidir como vai ser a experiência com essa nova pessoa. Ou seja, você tem o poder de impor os seus limites e se proteger. Tudo pode ser superado. A sua dor pode ser resolvida e trabalhada em você. E os seus medos também. Se você vem se auto-sabotando sem perceber, devido a esses medos, essas atitudes e essas condições internas que impedem você de voltar a amar, existem meios de lidar com essas dores, com todas elas e se libertar delas. Necessidade de controle. Algumas pessoas sentem muita necessidade de controle sobre as situações e acabam se sentindo muito mal e funcionando muito mal e se relacionando muito mal diante de coisas que fogem ao controle e às previsões. Viver a experiência do amor obriga essas pessoas a experimentarem a adrenalina do imprevisível, porque elas imaginam que o amor vai tirar tudo do controle. Aí vem a dificuldade imensa de se entregar, porque isso significaria se aventurar e desistir do protagonismo, significaria ter que mudar de conduta, ou perder o controle. E isso por si só pode ser muito assustador para essas pessoas. As pessoas que têm essa necessidade de controle tentam prever obstáculos, problemas, mudanças, para já deixar as soluções todas esquematizadas na mente. Elas teriam que evitar a todo custo todas as situações imprevistas. E elas sabem que no amor isso não é possível. Não existem garantias de nenhum tipo quando se trata de amor. Aliás, pouquíssimas coisas na vida têm garantia. O próprio controle é uma ilusão, porque a gente tem controle real sobre pouquíssimas coisas na nossa vida. O fato é que nenhuma pessoa pode ter certeza do que vai acontecer no futuro, E não ter controle sobre muitas coisas faz parte da vida. Mas essas pessoas fogem da imprevisibilidade do amor,
de forma consciente e, na maioria das vezes, de forma inconsciente. Uma nova relação pode durar ou não, pode trazer felicidade ou não. Algumas respostas só vão vir se você se disponibilizar e tentar. Terceira, zona de conforto. Zona de conforto é uma série de ações, pensamentos, comportamentos que uma pessoa está acostumada a ter e que não causam nenhum tipo de medo, ansiedade ou risco. É uma região onde nenhum indivíduo se sente ameaçado. Na zona de conforto, as pessoas realizam sempre um determinado tipo de comportamento, né? Que dá para elas um desempenho constante, nem melhor nem pior. Porém limitado, mas tem uma sensação de segurança. Essa segurança é uma falsa segurança, uma vez que quando ocorre uma grande mudança, quem está confortável demais leva um choque maior, né? E vai estar menos preparado para sobreviver do que os outros. Os indivíduos em geral necessitam saber operar fora da sua zona de conforto, para conseguir realizar avanços, melhorar o desempenho, que seja no trabalho, na vida pessoal, enfim. É muito fácil se acostumar com a solidão e com a comodidade. É muito fácil continuarmos com as nossas atitudes rotineiras, mesmo quando elas não permitem que a gente seja feliz. Sabemos que para ter uma vida melhor, muitas vezes temos que fazer mudanças nos nossos hábitos e na nossa maneira de pensar. Mas a inércia e o medo do desconhecido muitas vezes fazem a gente preferir ficar onde a gente está. Quem se protege evitando o amor, pelo menos não se decepciona, né? Só que também não sente o lado positivo do amor. Não tem as coisas boas que o amor traz. É a história do assim tá bom. Ah, assim tá bom. Ok, mas você tá feliz? Não, tô bem feliz, mas deixa assim tá bom. Será que esse é o propósito para a vida dessa pessoa? Manter-se infeliz para não ter trabalho de conseguir o que traria felicidade para ela? Sair da zona de conforto pode trazer realizações e felicidades que valem a pena o risco e jamais serão conhecidas enquanto a pessoa permanecer na inércia. A sua autoestima é importantíssima para superar a sua insegurança e os seus medos, assim como a sua autoconfiança, no sentido de saber que pode confiar em si mesma para sair das situações difíceis, para sair da sua zona de conforto. Quarta, coração ocupado. Olha, fica difícil voltar a se apaixonar se o seu coração está ocupado por outra pessoa, se você ainda carrega traços de uma relação anterior. Motivações como vingança, orgulho, ou a evasão de uma dor que não passa, são péssimos precedentes para que o seu coração possa realmente sentir amor por alguém novo. Um prego não pode remover outro prego. O que você precisa depois de ter tido e perdido um grande amor é rever o processo de luto e depuração dos sentimentos. Durante esse processo, seu coração ainda não está pronto para abrir as asas e voltar a amar, né? Você deve saber claramente o que a relação que terminou deixou de bom e de ruim em você. Precisa cuidar da sua recuperação, compreender o que aconteceu, decidir superar, viver o luto respeitando o seu tempo e agradecer o que a relação trouxe de bom. Precisa trabalhar a depressão, né? Se for o caso, investigar e entender os porquês, para se permitir querer amar de novo. Quando tudo isso está cuidado e claro, e a pessoa se sente num estado ali de serenidade, então ela pode conseguir voltar a se abrir para amar. Quinta, descarte precoce.
Um movimento que pode acontecer quando a pessoa quer voltar a amar e não consegue é o descarte precoce. Esse descarte precoce, que nada mais é do que descartar as pessoas que se aproximam, né, o que a gente atrai, descartar precipitadamente. Pode acontecer por causa da ansiedade ou por causa da ligação persistente com a pessoa do passado. A nossa ansiedade faz a gente querer ler as pessoas, tirar um raio-x delas rápido demais, para já ficar livre, né, para avaliar outras possibilidades. Acontece que assim a gente atropela o tempo necessário para conhecer a pessoa de verdade, para perceber quem é aquela pessoa que está ali, né, interessada na gente, para ver quais sentimentos vão ser provocados dentro da gente, conforme a gente vai descobrindo os detalhes, o jeito, as atitudes dessa pessoa. Assim como você, essa nova pessoa precisa de tempo para se mostrar para você. Mesmo que não aconteça uma conexão imediata, pode ser que você venha se encantar com essa pessoa, já que ela chamou a sua atenção, né? Inicialmente e se interessou por você. Então, pode ser que vale a pena dar uma chance ao encantamento progressivo. Não espera que a chama se acenda imediatamente. Às vezes acontece, mas às vezes não. Mas a verdade é que há muitas relações maravilhosas que são construídas ao longo do tempo e não da chama repentina. Por isso, se você se interessou por uma pessoa, dê-se a oportunidade de conhecer melhor e se deixar conhecer. Não fica apenas com aquela primeira impressão. O descarte precoce pode acontecer também se, ao avaliar uma nova pessoa, você ficar comparando com aquela pessoa que já passou. E pior ainda do que comparar é confundir, é misturar essa nova pessoa à pessoa anterior. Não é porque a pessoa anterior era abusadora que essa pessoa também é, só porque ela usa o mesmo tipo de roupa ou por ela gostar da mesma marca de cerveja, ou sei lá. As pessoas precisam ser observadas e avaliadas segundo as atitudes e os sinais reais que elas dão. E isso demanda um pouquinho de tempo, a não ser que a nova pessoa que se aproximou tenha realmente atitudes típicas de abusadores. Mas ela precisa ser vista sem a imagem da outra pessoa, do passado. Algumas vezes, a mágoa ou a raiva da pessoa anterior provoca o descarte precoce de alguém que poderia ser um bom candidato ao seu amor. E não é porque ele tem o mesmo tipo físico, ou o mesmo nome, ou o cabelo parecido, que ele vai machucar você da mesma forma. Pode ser que ele seja completamente diferente do outro. Fazendo esses descartes precoces, as pessoas seguem avaliando equivocadamente e não conseguindo, né, voltar a amar. Sexta, você está bem para voltar a amar? Como você está com você mesma? Como é que você tem se relacionado consigo própria? Pode ser que você não esteja conseguindo voltar a amar por não estar conseguindo amar a si própria, perdoar-se por erros que você atribui a você, né? Compreender suas dificuldades e limites, aceitar-se do jeito que você é, estar em sua própria companhia. Um relacionamento é muito mais feliz, profundo e duradouro quando os dois envolvidos estão bem consigo próprios e sabem viver em sua própria companhia. Em muitos casos, querer amar alguém é pretexto para fugir de vazios da nossa própria existência. Você pode até acreditar que não nasceu para ficar sozinha, ou que se você conquistar um novo amor, os seus problemas vão acabar. Só que isso não é verdade nesse caso.
Primeiro, você precisa estar feliz com a vida por si mesma, sem a necessidade da presença de outra pessoa, né, que compartilhe tudo com você. Se você não estiver feliz por si só, é possível que você comece a agir como alguém desesperada, em busca de afeto. E aí é inevitável que você vai atrair um parceiro disfuncional. E aí de cara vai se estabelecer uma dependência nociva e uma relação infeliz. Querer voltar a amar não estando bem com você mesma não é possível mesmo. E pode ser por isso que você não está conseguindo voltar a amar. Querer amar sem estar bem é mais um desrespeito por você mesma, pelos aspectos que você precisa cuidar em você mesma, e é um desrespeito pelo outro também, né, que vai ser envolvido aí. Sétima, você não consegue ou você não quer? Você quer voltar a amar nesse momento da sua vida? Ou você se cobra isso movida por pressões de outras pessoas, ou por pressões internas suas que te forçam até alguém, por questões aí culturais, familiares, sendo que na verdade você está se sentindo feliz sem um parceiro. Quem opta por ficar sozinha por um tempo ou para sempre, sabe do quanto tem que ficar se explicando sobre essa decisão e esse estado de bem-estar solitário, porque as pessoas à nossa volta não se conformam, julgam até que a pessoa está fingindo que está bem sozinha. É como se fosse um absurdo, né? É como se fosse um absurdo a pessoa estar feliz sem estar atrelada a alguém. Algumas pessoas, com boas intenções, nem é por maldade não, né? Elas até arranjam candidatos para quem está sozinha. Olha, eu tenho que apresentar uma pessoa para você, acho que você vai adorar. Como se a pessoa não fosse capaz de encontrar alguém e ela estivesse sozinha por isso. Olha, se a sua escolha é realmente ficar sozinha, isso precisa ser respeitado pelas pessoas à sua volta e por você também. Oitava, a negatividade. O ser humano tem o poder de se direcionar para a vitória e de se direcionar para o fracasso. Tudo depende do seu objetivo e do foco da sua energia. O viés da negatividade foi construído nos nossos cérebros com base em milhões de anos de evolução. Quando se trata de lidar com ameaças, nossos ancestrais viviam em ambientes difíceis. Eles tiveram que reunir comida, tiveram que evitar obstáculos mortais. Com isso, perceber, reagir, se lembrar de predadores e riscos naturais que são negativos, tornou-se mais importante do que encontrar comida, que é positivo. Assim, aqueles que previam e evitavam as situações negativas sobreviviam mais do que os outros que não previam. Com isso, os que tinham mais a negatividade nata necessária para sobreviver transmitiram os seus genes. Todos nós conhecemos alguém que tende a ver as coisas a partir de uma perspectiva muito negativa. Pessoa que é viciada em negatividade. Nós não sabemos o porquê, mas toda vez que a gente está com essa pessoa, a gente percebe que o nosso humor piora, a gente sente uma vontade de fugir. Na maioria das vezes, elas não percebem que elas fazem mal às pessoas à sua volta, com o seu pessimismo contagioso. E as pessoas acabam se afastando dela. Será que eu sou uma pessoa negativa? As pessoas negativas se preocupam com bobagens. Elas não sabem dar a devida importância para os acontecimentos. Então, elas têm tendência de exagerar tudo quando elas contam. As pessoas negativas ignoram tudo que é positivo. Não importa se elas tiveram um dia fantástico no trabalho, né? Ganharam um presente ou receberam boas notícias.
Elas se concentram só nas coisas negativas, ignorando completamente os bons momentos. São incapazes de aceitar um elogio, elas acham que as pessoas estão zombando delas e que o elogio não é sincero. As pessoas negativas falam só sobre os seus problemas, na sua cabeça não tem espaço para os problemas das outras pessoas. Elas adoram reclamar da vida demais, mas não estão interessadas em saber como é que os outros se sentem. Elas não gostam de correr riscos, elas se importam demais com a opinião das outras pessoas, elas podem se tornar bastante paranoicas. Por tudo isso, a pessoa negativa acaba tendo muita dificuldade de amar e de inspirar amor também. O vício da negatividade pode e deve ser combatido para que a pessoa consiga se abrir em todos os setores, da sua vida, inclusive o amoroso. Nona, agora vamos falar de um problema à parte, chamado distúrbio despersonalização. Existe um problema à parte que eu acho interessante a gente saber. É uma doença chamada despersonalização. O transtorno de despersonalização é uma doença em que a pessoa se sente desconectada do seu próprio corpo, como se fosse um observador externo de si mesma, É comum que também haja sintomas de desrealização, o que significa uma alteração da percepção do ambiente que envolve a pessoa, como se tudo que está ao redor dela fosse irreal, artificial. Essa doença pode fazer a pessoa não ter emoções e não sentir amor. A pessoa sabe, por exemplo, que ela ama a família dela, mas não porque ela sente amor, mas sim porque foi ensinado para ela que as pessoas amam a família. É muito triste. Mas esse transtorno tem cura. Ele tem cura e controle. O tratamento é orientado por psiquiatra e psicólogo. A psicoterapia é a principal forma de tratamento e o tratamento pode incluir também técnicas de psicanálise e terapias cognitivas comportamentais, por exemplo, que são muito importantes para controle das emoções e diminuição dos sintomas. Finalizando, só você sabe qual é o momento de abrir as portas e permitir que o amor chegue novamente na sua vida. O normal é que exista pelo menos um pouco de medo, Porque o amor supõe voltar a ser vulnerável no sofrimento, porque nada garante que a pessoa também vai amar você, e muito menos que você não vai sofrer uma desilusão. Mas você precisa tomar coragem e dizer a si mesma: eu me permito me apaixonar de novo. Sem prevenções, sem cálculos e sem se precipitar. Para que o amor floresça, você deve permitir que ele venha espontaneamente. E para que ele chegue, você deve simplesmente abrir seu coração e ter a coragem de se arriscar e amar novamente. Porque o que vem de bom vale a pena. Quanto mais temos a consciência de que somos capazes de tirar experiências positivas, mesmo em situações difíceis, de que somos capazes de não deixar os traumas tomarem conta da nossa vida, mais nós vamos aproveitar nossa trajetória, seja ela sozinha, seja ela ao lado de alguém. O desencanto é um sentimento muito desestimulante, que deixa a vida muito sem cor. Ele não pode ser cultivado, não deve. E aqui entra a importância do combate à negatividade. Então, se você quer amar e ser amada, comece imediatamente a evitar essa frase que está aí no título do vídeo: não consigo mais amar. Aliás, expulsa da sua vida qualquer frase que comece com eu não consigo. Para de dar esse tipo de ordem para sua mente,
para que ela possa construir novos caminhos para que você consiga amar e ser amada. Para que você consiga tudo que você quiser. Bom, era isso que eu tinha para falar para você hoje. Espero que você tenha gostado desse conteúdo. Compartilhe com pessoas que você sabe que gostam desses assuntos ou que você sabe que estão precisando ter contato com eles. Muito obrigada. E lembre-se, ame-se em primeiro lugar sempre. Você merece ser feliz e vai ser muito feliz.